Gente, oi, 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 tudo bem? Sejam bem-vindos ao Zin Talk de hoje. Eu tô aqui com nada mais, nada menos do que Alan, desse lado aqui, ó, Alan Bapuru. E hoje nós vamos... Ai, que coisa mais fofa, Bapuru! Que bonito, né? E hoje nós vamos conversar, eu convidei o Bapuru pra gente bater um papo e trazer a história dele aqui no Zin Talk de hoje, pra gente conhecer um pouquinho mais da história dele, porque na verdade, gente, é assim, o Bapuru eu conheço virtualmente só, a gente não se conhece pessoalmente. Eu conheci o Bapuru através da Nath, tive o prazer de conhecer ele através da Nath, minha madrinha na Zumba também, e ela me apresentou ele, a gente fez minha primeira aula virtual junto, foi com ele, tive a honra de dançar com ele virtualmente, e aí dali pra cá a gente vem trocando muita coisa no universo Zumba, né, Bapuru? Exato. Oi, gente, tudo bem? Como a pessoa já apresentou, né? Eu sou o Alan Bapuru, aqui do Brasil, instrutor de Zumba há 6 anos. E, pois é, muitas pessoas reclamam dessa pandemia, né? E eu costumo dizer, eu tô falando para todo mundo que eu já tenho uns 8 meses, que essa pandemia ela veio para nos mostrar tantas e tantas e tantas coisas. Muita gente leva pro lado negativo, eu tenho dito pelo lado positivo, sabe? Acredito que muitas pessoas tiveram perdas, eu tive perdas e também tive muitas conquistas, sabe? Muitas conquistas e você foi uma delas, amor. E muitas pessoas, essa coisa do virtual me aproximou de tanta gente, mas de tanta gente que eu não sei se seria possível se não estivéssemos na pandemia. E eu fico feliz pela sua amizade, pelo seu carinho, apesar que é virtual, mas é aquela coisa que quando a gente se encontrar pessoalmente, vai ser uma coisa tão natural, como se a gente já tivesse se encontrado várias e várias vezes. Verdade. Que a gente está sempre se comunicando, a gente está sempre se falando, está sempre um apoiando o outro, e é o que eu falo para todo mundo, o importante nisso tudo é a gente estar se apoiando nos outros, a gente está ajudando um ao outro. Não a gente se trancar no nosso mundo porque tem uma pandemia, porque tem dias que são ruins. Não, a gente tem essa possibilidade, a gente criou essa possibilidade do virtual, de a gente estar junto. Então isso é magnífico, isso é magnífico. É verdade, é verdade. É como você falou mesmo, eu tive muitos presentes nessa pandemia, porque quando a gente fala dessa situação, a gente só escuta as pessoas começarem já logo reclamar no começo, né? E a gente tem que tentar ver o lado positivo da coisa. Tive perda também, e mesmo assim teve um período aí que eu fiquei um pouco afastada de Zumba, e aí agora eu voltei e eu sei que é a grande paixão da minha vida, e por conta disso a gente ganha um monte de presente, né? É bem isso mesmo. Né? Agora me conta uma coisa, Bapuru, que nós vamos contar pra galera aqui. De onde do Brasil você é? Eu sou de Salvador, Bahia. Sou do Nordeste do Brasil. Eu não preciso nem falar muita coisa aqui, que nós temos um baiano arretado, dançando Zumba. Então imagina a ginga que essa pessoa tem. Não preciso nem falar, né? Eu tava conversando com o Gui Mesquita esses dias, né? A gente falando sobre isso. Do baiano em si, assim, tipo... O brasileiro ele gosta muito de festa, ele adora dançar. Mas o baiano ele já nasce com isso no sangue. Já na veia, sabe? Mas pra gente a Zumba é totalmente diferente para o que a gente está acostumado. A gente está acostumado com axé, está acostumado com pagode, sabe? E a gente tem aquela coisa do molejo. Então, tipo, a gente pra jogar isso pra Zumba, pra gente é meio que trocar um chip, sabe? Só que a gente teve esse feeling de fazer o seguinte, a gente saber conectar os ritmos latinos com o swing baiano, com o jeito baiano de dançar. E graças a Deus deu certo, e a gente hoje tenta passar isso para muitas pessoas, muitos instrutores, principalmente daqui da Bahia, que quando a gente vê dançando, a gente fala assim, nossa, a gente era assim. A gente ia dançar uma salsa, um merengue, e a gente queria mexer o corpo, fazer aquela coisa do swing. E a gente tem que entender que cada ritmo tem suas particularidades, tem o seu jeito, o seu modo. O que a gente tem que colocar só é o nosso sabor, o nosso jeito. É isso aí.
Isso que faz ficar bem legal. Tanto é que quando eu fiz a minha primeira aula de zumba, uma vez eu fui numa aula de zumba no Brasil, quando eu estava no Brasil ainda, e eu fiz a aula e não gostei. Porque era muito... Primeiro que eu não gostava de funk na época, então tocava funk, eu falava, ai, funk não, pelo amor de Deus. E tinha muito axé. E sempre gostei de axé. Então, imagina, eu vi aquela experiência e não foi legal. Então, quando uma amiga minha veio me falar da zumba, para eu fazer zumba aqui, eu falei, ai, não, zumba não. Porque não rola, eu já fiz zumba no Brasil, não gostou. Eu falei, não, mas vai numa aula aqui. Aí chegou aqui, eu fiz a aula e aí tive a oportunidade de conhecer o que era salsa, o que era merengue. Aí me apaixonei e aí é uma coisa que pica e a gente fica o resto da vida. Eu passo muito por isso quando as minhas aulas aqui em Salvador, eu dou aula em condomínios, ou quando eu vou para alguma outra cidade que as pessoas já me conhecem e falam, eu falo assim, vou dar uma aula de zumba. Não gosto de zumba não, tenho trauma de zumba. Por que tem trauma de zumba? Porque eu até saí com a dor na coluna, porque eu saí com dor. Eu falo assim, isso foi uma aula de zumba? Foi isso, que não né? foi aula de zumba não, viu? Aí, tipo, a gente se pega nesses contextos, pessoas que passam por coisas semelhantes como você passou. E aí eu falo assim, eu vou te fazer um convite, vem fazer minha aula. Não sou melhor do que ninguém, mas tipo assim, eu vou tentar realmente passar pra ti o que é a aula de zumba, o que eu conheço, o que eu aprendi, não só aqui no Brasil, pela experiência de eu ter viajado, ter trabalhado com o criador da zumba e pegar essa essência, pegar a raiz. Então, eu seria muito burro de não absorver esse conhecimento, chegar lá e falar assim, eu já danço, eu sou da Bahia, eu já trabalhei com artistas e tal. Não, mas a gente tem que ser... A gente nunca sabe demais, sabe? A gente tá sempre aprendendo. É isso aí. É o que eu muito falo pros instrutores aqui da Bahia, porque na Bahia diz que o baiano não nasce, ele estreia. Tem ditado, o baiano ele não nasce, não estreia. Então a maioria dos baianos leva isso ao pé da letra. Já acham que são artistas, entendeu? Já acham que o mundo vai reverenciar eles. Gente, o mundo é muito grande, viu? É isso daí. Sempre estar disposto a aprender, eu acho que é o grande segredo, né? Isso, eu falo pra todos eles, o mundo é grande, sai desse mundo fechado seu, que a coisa é grande, e quanto mais você conhece o mundo, quanto mais você absorve as culturas, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa maior. Então vamos parar de achar que a gente sabe tudo, ninguém nunca sabe nada. É verdade. Da mesma forma que quando eu vou para um outro país, as pessoas elas querem aprender comigo, eu também eu aprendo muito com elas. É uma troca, né? É uma troca em todos os lugares, Então, propriamente eu digo aqui mesmo, quando eu vou num evento aqui de Salvador, eu vou num evento porque eu também eu observo os instrutores novos. A gente está sempre pegando um pouquinho de cada um e a gente traz pra gente. E eu falo assim, eu sou muito observador também. Eu gosto de dançar, adoro dançar e também observo muito os instrutores. A gente está sempre colhendo. É isso daí. Agora eu quero que você me conte como foi que começou a sua história com atividade física, antes de zumba. Como que aconteceu isso na tua vida? Minha história com atividade física, tipo, eu sempre gostei da musculação. Gostava de ir pra academia. Mas desde cedo eu também já gostava de dançar. Eu era do tipo que gostava de estar na festa e sempre estava com os primos e quem puxava as coreografias era eu. Não era os pés, mas era o que tomava a iniciativa, ficava fazendo o movimento. Então eu já tinha aquela coisa de dança, a cultura de dança da Bahia. Então, mas o engraçado é que no início eu tinha vergonha de dançar porque tinha aquela coisa do preconceito, sabe? Eu era muito novo, desde novo eu que já gostava de dançar. Minha mãe disse, no meu aniversário de 1 ano, que ela me colocou em cima da mesa, eu já estava dançando. Tá vendo? Já nasce com esse jeito. Então, eu gostava dessa atividade da dança. Depois passei a me interessar pela musculação. Fazer uma atividade física para dar uma melhorada no corpo. E também pela saúde, né? A gente tem que tomar cuidado com o corpo. Então, foi muito a partir dos meus 15 anos,
Quando eu entrei a primeira vez na academia, eu sou muito assim, eu tinha um apelido de gaiato, quando eu era guri. Tá. Eu ia pros lugares, eu procurava gaiatismo com todo mundo, tipo, eu não fazia musculação, eu só fazia brincar na academia, só fazia brincar. Então, aí eu tinha esse apelido de gaiato, mas aos poucos eu fui assim, desenvolvendo aquela coisa de a idade, quanto mais a idade vai passando, aí você vai criando maturidade, sabe? Você vai buscando realmente o que você quer. E aí eu descobri que eu gostava de fazer também musculação. Além disso, eu também fazia aulas de spin. E aí tinha um swing baiano. E aí eu me introduzia na aula de swing baiano, fazia as aulas de swing baiano. Mas tive época que eu era rato de academia. Eu gostava muito de treinar. Eu treinava e estudava. E aí eu ficava treinando e tal. E foi assim que eu sempre gostei da atividade física. Né? Isso é uma coisa natural na sua vida. Mas por incrível que pareça, quando eu fui estudar, eu não fui para educação física. Meu irmão mais velho, que é o formado em educação física, e eu fui para a área industrial. Tá. Eu fui estudar na área industrial, me formei na Escola Federal de Tecnologia. Olha que legal. Em automação e controle industrial. E as pessoas se perguntavam, cara, até hoje todo mundo pergunta, cara, porque você se formou nisso? Você fala assim, aquelas coisas, sabe, de momento, sabe? Então eu estudei, passei, me formei. E na área de educação física, eu bem mais pra frente assim, eu fui fazendo muitos e muitos cursos. Tá. Fazendo vários cursos. E não sou formado na área de educação física, mas tenho assim vários e vários cursos. Eu já entrei para fazer educação física, mas não concluí, estou para retornar novamente. E estou sempre buscando conhecimento nessa área, que é uma área que eu hoje, assim, onde eu trabalho, onde eu estou infiltrado de corpo e alma. Uhum. Hoje a maioria dos meus amigos, eles trabalham na área de saúde, trabalham com educação física, e a gente tem que estar sempre atualizado, porque não é só dar uma aula de dança, a gente tem que passar conhecimento para as pessoas. As pessoas, elas não querem. Tem pessoas que são curiosas demais. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que tem que ser assim? E a própria Zumba, ela também nos dá muito material para que a gente entenda os benefícios de fazer uma aula de Zumba para fazer uma aula de dança. A própria Zumba tem várias especialidades para todo tipo de pessoas, para todas as idades. E é isso que me encanta, né? Trabalhar com Zumba também. Agora me conta, e aí aconteceu isso e como você foi parar na Zumba? Como chegou a Zumba na tua vida? Então, amor, a Zumba ainda veio mais para 2014. Eu nessa coisa de swing baiano, essa história é muito engraçada, né? Porque aí eu tive uns amigos de infância e depois a gente ficou muito tempo separado, essa coisa de estudo e tal. Meio que a gente se afastou e de repente eu não era muito de sair pra festa e tal. E uma vez fui pra uma festa. Chegou nessa festa, encontrei meus amigos de infância, estavam dançando num grupo de dança. Estavam lá no palco e as meninas gritando por eles, e era uma gritaria. E eu olhava e falava assim, nossa, esses são os meus amigos, as meninas estão gritando por eles. Eu falei, caramba, sabe? Eu fiquei assim fascinado, olhando, e eu gostava de dançar. E aí eu vi aquilo, e aí vi que era um grupo de dança, e fui pedir a eles que eu queria entrar no grupo. Tá. E a princípio, eles não deixaram, tipo assim, eu fiz um teste, mas não me aceitaram. Beleza, quando foi um certo dia eles me ligaram e que um dos meus amigos sabia que eu tinha um som. E eles ficaram sem som, que o som quebrou e tal. Aí me chamaram de volta. Até então, assim, Alan, volta pra ensaiar com a gente e tal, não sei o que, e se você puder trazer o seu som. Beleza. Fui ensaiando, ensaiei por muito e muito tempo. Ensaiei muito tempo, mas nunca fazia show. Mas só de eu já estar ali eu tava muito feliz. Mas nunca fazia show. Tá. Então eu sempre tive uma paciência que as coisas um dia iam chegar. Então meu dia chegou e me apresentei. Depois da minha primeira apresentação nunca mais eu parei.
e trabalhei com vários e vários artistas daqui da Bahia, com muitos, Que legal. praticamente todos que do cenário assim de sucesso que todo mundo conhece, do axé, do pagode. Eu gravei DVDs, eu gravei clipes e tudo isso fez com que eu começasse a ter uma imagem mais conhecida. Então eu era sempre convidado para estar fazendo os eventos, para estar participando de grupos. E eu fui trabalhar em Porto Seguro também. Para as pessoas que já vieram na Bahia e que já foram em Porto Seguro devem saber que lá existe a lamberóbica, as barracas de praia. E eu trabalhei lá, sempre trabalhei 2 temporadas na barraca Toa Toa. E depois eu cheguei numa fase que eu falei assim, já deu pra mim, sabe? Era muito top, era muito massa, mas não era o que eu queria ainda. Não era o que eu queria, era tipo um mundo fechado. Sabe essas coisas de mundo fechado não é pra mim. Tá. Eu quero expandir. Quero mostrar o que eu sei pra muitas e muitas outras pessoas. Então eu vivia naquele mundo. Eu depois fui trabalhar em resort como animador, apresentador. Eu dançava, eu fazia performances e tal. E tudo isso eu fui crescendo profissionalmente, eu fui adquirindo conhecimento. Isso foi me enriquecendo não só como um dançarino, mas como em si que sabe chegar nos lugares, que vai saber se apresentar, que vai saber o que fazer. Porque a gente se apresentava em café da manhã, porque a gente se apresentava no almoço, que a gente se apresentava em jantar. E quem já foi em resort sabe o que é isso, como é isso, sabe? Galera que trabalha com animação, as pessoas que trabalham com animação. E eu fazia tudo isso. Então isso me cresceu profissionalmente. Então, aí depois chegou um momento também, eu era o tempo todo no resort. Depois chegou um tempo que eu falei assim, pronto, já deu pra mim, vou buscar outra coisa. E aí comecei a viajar muito com os artistas. Chegou um momento que eu fiquei fixado com uma banda aqui de Salvador. Essa banda viajava muito pelo Brasil. E depois chegou um momento que eu também falei assim, nossa, eu só rodo o Brasil, sabe? Se eu quero uma coisa... E aí na época uma amiga minha que morava na Alemanha me falou da Zumba. E eu dava aula de swing baiano. Tá. Além de eu dançar com os artistas, eu dava aula de swing baiano e dava aula em várias academias de Salvador. Era tipo 6, 8 aulas por dia. Mas eu dava muito feliz. E eu tinha um público assim, porque eu trabalhava com os artistas, então as pessoas meio que me seguiam. Então a imagem ajudava também. E além da imagem, fazer um bom trabalho, claro, que não basta você só trabalhar a imagem. Você também tem que apresentar um bom trabalho e fazer com amor, sabe? Você botar a sua paixão, botar seu sentimento, é o que eu falo para as pessoas. Não adianta você ir trabalhar com dança se você não botar sentimento. Tem que gostar do que você está fazendo. Então, era isso que eu sempre transmitia para as pessoas. Eu falava assim, música é sentimento. Eu não tô aqui, eu não tô dançando só para você. Eu tô me expressando através da música. Então, só que chegou um momento que aí eu dava aula no condomínio, que na verdade até hoje eu dou aula nesse condomínio, que é no Alphaville. Que legal! Anos e anos. Eu comecei lá com swing baiano, não existia zumba. E aí um amigo meu chegou lá com a Zumba. Nossa, foi uma febre, sabe? E tipo assim, meio que eu perdi muitas alunas cada Zumba. Olha! Mas eu não fiquei magoado. E esse meu amigo, ele um dia chegou, ele me convidava para as aulas, que era tipo assim, tinha dia que minha aula era a primeira, a dele era depois, ou vice-versa. Tá. E ele me convidava, eu nunca participava e tal, até que um dia eu participei. Ele falou assim, cara, você tem a cara da Zumba. Aí eu falei assim, nossa, beleza. Mas eu vivia aquela coisa da Bahia, do swing baiano e tal. Mas ele insistia, ele falava, cara, você é a cara da Zumba. Ele insistiu tanto que aí um dia eu resolvi fazer o treinamento da Zumba, fiz o treinamento da Zumba. Além disso, teve essa minha amiga lá da Alemanha, que ela falou, mandou vídeos e tal. Aí eu falei pra ela assim, isso eu faço em Salvador, eu dou em Salvador. Porque além de eu dar aula de swing baiano, eu mesclava. Não sei se você lembra aquela música que ficou muito famosa, Dança do Kuduro. Uma novela que teve, e aí ficou muito famosa e tal. E aí teve aquela música do Opa Gangnam Style também. Então eu já incluía esses ritmos na minha aula.
Então ela quer aquela coisa de que, tipo, do baiano. Ah, não, eu já faço isso e tal, não sei o quê. Só que depois eu vendo as aulas desse meu amigo lá no Alphaville, eu comecei a perceber que existia diferença assim, que existia algo diferente. E depois de tanto ele insistir, eu fiz o curso da Zumba, que foi com a Carla Midi, meu B1, meu básico 1. Foi com a Carla Midi. Depois demorei 6 meses pra realmente começar a fazer aula com a Zumba. Porque eu tinha aquele receio, porque era o swing baiano, porque eu tinha muitas turmas e porque as pessoas adoravam as minhas aulas. E eu ia mudar, trocar o chip completamente. Sim. Eu ia mudar o chip completamente. Eu falei assim, cara, sabe de vou cair nesse desafio. Mas para eu cair nesse desafio, eu tive que ouvir um outro desafio de um professor que chegou na minha frente e disse que um professor de swing baiano não poderia dar uma aula de zumba. Ah, é! Tá. Pois é isso. Carol, eu simplesmente passei, depois que ele falou isso, na mesma noite, eu peguei meu material do B1, o DVD, passei a madrugada toda assistindo. Terminava, colocava. 5 horas da manhã eu mandei uma mensagem pro um dos donos da academia que eu trabalhava e disse assim, ó, marca uma aula inaugural de Zumba que eu vou dar. Eu dei uma aula toda com aquele B1. Show. Aí dali eu não parei mais, eu fui trocando e algumas academias já estavam com Zumba. E eu ia pedir, eu pedia, assim, me dá uma oportunidade pra eu dar uma aula de Zumba, sabe? Eu pedia, não tinha, nunca tive vergonha de pedir nada. É isso aí mesmo, né? Exato. Então, ouvi, assim, muitas academias que já tinham Zumba, já tem um professor, tá, não sei o quê. Eu falei assim, beleza. E assim, os que me aceitaram, ficaram comigo. Os que não aceitaram, meio que eu fui buscando outros caminhos, saí das academias e, graças a Deus, as coisas só melhoraram. Melhorando, né? Melhora 1000%, sabe? Que legal. Foi onde eu comecei a ter minha primeira carteira assinada, que eu fui contratado. Então, foi uma valorização que eu não esperava. Mas assim, deu tudo certo. E aí foi que eu passei a conhecer o mundo da Zumba, através da Carla Midi e desse meu amigo, que ele já tinha ido para os Estados Unidos para a convenção da Zumba, que acontece anualmente. E cara, quando ele me mostrou essa possibilidade, aí que eu digo para você, primeiro eu quis sair da Bahia, primeiro eu quis sair do meu bairro, depois do meu bairro eu saí da cidade, depois da cidade eu conhecer outros estados e assim foi, sabe? Aquela coisa de você querer mais e mais e mais. Depois ele me mostrou essa possibilidade de eu conhecer o mundo através da Zumba. Mas a princípio era conhecer os Estados Unidos e quando ele falou lá de ir pra Orlando e tal, não sei o que, eu não tinha nem ideia, essa coisa de Disney e tal, e era muita coisa. Então, eu fui assim, as coisas aconteceu, logo de cara eu fui tirar o meu visto foi negado. Aí, só que com 20 dias eu voltei de novo pra tirar, e aí deu certo, sabe? Eu falo assim, quando as coisas é pra ser, tudo depende, tudo é a perseverança que a gente tem, a vontade que a gente tem, e aí a energia ela conspira a favor. E não desistir logo no primeiro não, né, Bapuru? Eu acho que isso é muito importante. Não desistir, gente, eu falo pra todo mundo, as pessoas acham que o Alan da Zumba aconteceu assim de uma hora pra outra. Aí quando eu começo a contar a história, sabe, que eu entrei na Zumba, desde o primeiro ano que eu entrei na Zumba, eu comecei das minhas aulas, e aí logo nesse primeiro ano foi que eu decidi tirar meu visto, e já queria ir logo, mas aí eu sentei, pensei assim, não, ano que vem, próximo ano, nós vamos, e aí eu vou planejar melhor. E aí foi isso, eu me planejei, eu continuei dando as minhas aulas. Aí até que eu fui lá pra convenção, foi minha primeira convenção, foi uma coisa assim surreal. A primeira convenção eu acho que a gente nunca esquece, né? E eu falo pra todo mundo, assim, gente, eu falo pra todos os instrutores, se vocês não foram, vai, porque você, pelo menos uma vez na vida, você tem que saber o que é uma convenção de Zumba. Você precisa saber o que é uma convenção de Zumba, porque é uma coisa surreal. Sabe? Como pessoa, sabe?
Você vai se engrandecer como pessoa. Você vai voltar uma outra pessoa. Você vai voltar um outro instrutor. Entendeu? Você vai voltar... O que você vai trazer de lá é pra vida. É verdade. Não é só pra sua aula, não. É pra vida. Então... Foi exatamente o que aconteceu. Foi assim o primeiro conhecimento, sem saber falar nada de inglês, sem saber. Mas eu me diverti muito. Me diverti muito. Então já no ano seguinte já foi diferente. Logo no meu segundo ano, que antes aí teve um Academy, foi o primeiro Academy do Brasil. Veio o Beto, veio a Gina, veio a Reide, a Priscila Sartori. E o Academy 2 dias. E foi a gravação do primeirozinho até no Brasil. E que nessa gravação aí teve vários workshops, várias oficinas. E numa dessas aulas do Beto, não foi no segundo dia, ele me convidou para subir no palco. Nossa! E foi assim, coisa que eu não esperava. Uma coisa que eu não esperava. Mas desde quando eu entrei na Zumba, quando eu passei aquela madrugada estudando aquele B1, de material antigo do Beto dançando, e eu falei assim, cara, eu quero ser igual esse cara aí. Sabe? Aí eu vi ele dançando a belly dance, eu vi ele dançando tudo, e falei assim, cara, é incrível, sabe? E me motivou muito, me motivou bastante. Tanto que todo o material da Zumba que saía, e principalmente o material do Beto, eu assistia assistia todinho, depois de trás pra frente, de frente pra trás, o tempo todo. E aí, essa questão, quando ele me chamou pra dançar, e dançar as coreografias, eu sabia tudo. E aí, esse momento que ele saiu do palco e me largou. Ele me largou lá no palco. Eu disse, nossa. E eu levei tranquilo, foi muito massa. Depois disso, aí eu tive contato com ele, conversei com ele no backstage, a gente conversou. E ali, sim, eu tive meu primeiro contato com o Beto Pérez. Quando já foi no ano seguinte, 2016, eu tive meu primeiro convite para participar do Fitness Concert, na convenção. E eu fui assim, convidado, tipo, era para fazer parte da equipe, para dançar, quando eu fui chamado era para dançar 2, 3 coreografias, que acabou se tornando 5. Nossa, Bapuru, que legal! E aí, eu falei assim, cara, que incrível, que massa, que... umas coisas que a gente não espera, sabe? E eu, quando eu recebi esse convite, que eu tava aqui em Salvador, eu me tremia. Eu imagino! Que é a produtora do Beto que me ligou e tal, e eu fiquei assim nervoso, eu não sabia o que falar, e aí... Mas deu tudo certo, depois... Aí, foi em 2016, eu dancei lá no palco do Fitness Concert com o Beto. Quando já foi em 2017... eu fui convidado para trabalhar na convenção, analisando as oficinas. Eu disse, nossa, convite maravilhoso. E muita gente falava para mim, nossa, ano passado você estava lá no palco, esse ano você não está. E eu falei, gente, eu continuo maravilhado com tudo. Não é o palco que faz a diferença na minha vida, não. O que faz a diferença na minha vida são as pessoas. É conhecer pessoas. É conhecer essas culturas que todo ano tem aqui. Todo ano eu quero vir para cá. Pra estar vivendo isso, esse mundo. E aí, quando já foi em 2018, aí eu fui pro Cruzeiro. Nossa, o Cruzeiro da Zumba, tá? Aí eu fui pro Cruzeiro pra curtir, pra conhecer. Que eu tava assim, sabe aquela pessoa que quer conhecer tudo da Zumba, quer estar em tudo da Zumba? Eu era assim. E aí fui pro Cruzeiro, e aí eu me lembro que antes nesse Cruzeiro, aí em 2018... Aí antes disso, foi quando eu recebi um convite do Beto pra já fazer parte do time dele. Nossa, Bapuru, que legal. Isso foi antes do Cruzeiro, só que eu já tinha decidido ir pro Cruzeiro. Só que aí quando eu cheguei no Cruzeiro, aí tipo, já tinha aquele contato próximo com o Beto, que ele já tinha me convidado, com a produtora dele e tal. Então aí a Priscila Sartori me convidou pra dar aula com ela no Cruzeiro. Eu dei aulas com ela no Cruzeiro, foi muito massa. Aí quando foi depois do Cruzeiro que eu fui pra convenção, aí aquela coisa era o time fresco, e foi muito maravilhoso. Eu tava vivendo quase um mês em uma casa, tipo um Big Brother, com pessoas de várias nacionalidades. Por exemplo, o cara que dividia o mesmo quarto que eu é o cara da Rússia, o Sergei. Ai, que legal. E a gente procurava se entender, e a gente se entendia, sabe? Que é aquela coisa do respeito.
A gente pode ter culturas diferentes ali em vários países, mas o principal é o respeito. E quando se respeita, a gente procura entender um outro. A gente procura buscar conhecer a cultura do outro e ele vai procurar conhecer a minha também. E a gente se entendeu bastante. Que legal. Aí foi incrível, muito incrível. Depois, 2019. Aí eu já fui convidado para trabalhar no Cruzeiro. Aí a Zumba já me chamou para eu ser um apresentador no Cruzeiro. Aí eu falei assim, cara, olha só, que incrível. Aí fui o apresentador do Cruzeiro, dando aulas e tive as minhas classes. Foi muito, muito maravilhoso. Cara, é muito surreal. Você fala assim, nossa, com tantos apresentadores lá, e eu tava lá com a minha classe. E graças a Deus, minhas classes super maravilhosas. E graças a Deus deu tudo certo. Aí quando foi, eu não esperava, 2019, Beto aí convida novamente pra eu estar no time. Aí eu falei assim, nossa, 2 anos seguidos já e tal. Então, assim, fruto do trabalho, fruto do que a gente faz, a gente tá fazendo o correto. E eu fico muito feliz com isso. Mas não quer dizer que eu vou deixar a peteca cair. Não, eu vou continuar trabalhando e vou querer fazer melhor, fazendo muito e muito mais. Sim. E até hoje eu sou assim. Então, participei novamente do Fitness Concert. Depois o Beto convidou parte do time para ir para a Colômbia, que era um sonho dele, ir para a Colômbia e levar pessoas com quem ele queria estar junto, para ele mostrar da onde ele saiu, do bairro. Legal. Nós fomos pra Colômbia, fez um ano agora, foi ano passado, foi isso, ano passado. Aí fomos todos pra Colômbia, foi assim, foi um momento não Zumba, foi um momento assim, pra gente se conhecer melhor, pra gente estar junto, não... Só que nisso, o Beto armou uma surpresa pra gente e teve uma Masterclass. Mas ninguém... Aí todo mundo foi, mas ninguém sabia que ia ter Masterclass. Tá. Foi tipo assim, no penúltimo dia... Aí teve uma Masterclass. Aí muita gente que tinha se programado para ir embora antes e tal, foi pego de surpresa e tal, mas o Beto falou assim, não, mas eu não queria divulgar, eu queria fazer essa surpresa para vocês. Que legal. Assim, não, seria muito chato ele estar no país dele, na cidade dele, e ele não fazer o produto dele, sabe? Fechar com chave de ouro. Aí teve uma Masterclass de Zumba que foi muito massa, foi muito top. E a gente se divertiu pra caramba. Então, o mais feliz que a gente ficou foi porque foi um convite pessoal do Beto. As pessoas que ele queriam que estivesse ali esse momento importante pra ele, né? E ele mostrou a casa dele, ele mostrou todos os lugares, restaurantes, onde ele brincava, não deixava de brincar. Então você tá fazendo parte daquilo, é você se sentir também especial, você se sentir parte da vida dele. Então... Foi incrível, e depois disso, quer dizer, durante esse tempo todo já de trabalho com a Zumba, é que tipo assim, eu rodei o mundo, rodei, posso dizer pra você que eu rodei o mundo, o único lugar que eu não fui foi na África. Que é que Nossa, olha só. Eu ainda não fui na África, é 2 lugares que eu tenho um sonho, de ir, Japão e África. Eu fui pra Coreia, mas pro Japão não, o meu sonho é conhecer o Japão. É um sonho que eu tenho antes de Zumba, antes de qualquer coisa. Eu quero conhecer esse lugar, quero conhecer o Japão. Uhum. De reportagens, de ver coisas, de ver na TV. Não é Disney, não era nada disso. É o Japão que eu quero conhecer. Então, ainda não conheço, mas com fé em Deus, acredito que uma hora acontece. Se eu não for para com Zumba, que eu vá passear, mas... Eu tenho fé em Deus que sempre que eu traço metas, se não for de um jeito, vai do outro. Então é nisso que eu me apego, sabe? Trabalhar com honestidade, fazer o que eu sempre fiz e que o momento chega, que uma hora chega. Posso estar velhinho, mas assim, eu vou. E aí, de repente, com tantas viagens que eu estava fazendo, praticamente todo final de semana, eu não parava já em minha casa. Acho que se eu passava 3 dias em minha casa era muito, que era subindo e descendo de avião. E aí de repente veio essa pandemia. E por incrível que pareça, assim, antes, quando aconteceu a pandemia, eu tava com uma turnê na Europa.
Eu cheguei pra Europa, mas aí quase todos os eventos foram cancelados, aí eu só fiz em Portugal. Tá. Consegui só fazer um evento em Portugal, depois fiquei trancado em hotel. Aí consegui voltar pro Brasil. E quase também deu um problema para eu voltar pro Brasil. Mas quando eu voltei, quando eu tava lá em Portugal, que eu passei quase uma semana trancado em hotel, eu já vi o que estava acontecendo. Já vi as coisas que estavam se passando lá. E meio que eu já vim preparado. Só que a ideia, tipo, que todo mundo achava que era uma coisa que ia ser pouco tempo. Sim. Então eu vim preparado para dar aula virtual e tal. E engraçado, eu tava conversando com a Ana Kobe do Strong, e ela falava assim, não, e eu lembro que você falou assim, vou ficar dando aula de graça e tal, não sei o que. Ela, vai, idiota, você vai ficar dando aula de graça, porque pra mim seriam 10, 15 dias, sabe? Que não ia me afetar, que depois eu ia voltar a trabalhar, que além de eu estar viajando, eu dou minhas aulas, eu sou contratado aqui em Salvador, então eu achava que tudo ia voltar ao normal, e não voltou. Aí até que aí eu falei assim, tem que começar a cobrar. E aí, só que aí até a forma de eu chegar para as pessoas, eu falei assim, gente, eu não tava cobrando e tal, mas se vocês quiserem ajudar, tá? Porque eu necessito pagar minha energia, eu necessito botar uma boa internet, eu necessito levar um produto bom para vocês. Então, tipo, eu mudei, minha casa virou meu estúdio. Um dia ainda vou pegar, desde quando eu comecei a primeira aula até hoje, assim, ó, as mudanças, sabe? Que quando eu entro em casa, que eu olho, que eu vejo as mudanças que eu transformei, quando eu não dou aula no meu quarto, que eu transformei no meu estúdio, eu dou aula aqui na sala. Aí eu viro ao contrário, que aqui tem um painel, que eu fiz um painel, botei Bapuru. O do meu quarto eu peguei um banner todo branco e botei Zumba. Eu troquei piso do chão, sabe? Porque eu na minha mente sempre assim, a gente tem que levar, independente porque a gente está em casa ou não, a gente tem que levar qualidade para as pessoas. Eu não quero que as pessoas, tipo assim, eu tô em minha casa, mas eu quero mostrar para as pessoas que eu sou um profissional. Você se preocupa com isso, né? Isso, então eu consegui levar isso para as pessoas, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também soube usufruir da minha casa. Teve várias aulas temáticas, eu acho que das loucuras que eu fiz dentro da minha casa, e eu brincava com todo mundo, né? Eu falei assim, gente, ó, tal dia eu vou dar aula em tal lugar, tal dia. E aí teve uma vez que eu falei pra todo mundo que um dia eu ia dar aula no banheiro. Ia dar aula no banheiro. E aí ainda não postei esse vídeo. Quando foi certo dia, eu falei assim, ó, semana que vem eu vou dar aula tomando um banho. Como assim você vai dar aula tomando um banho? Cara, assim, espere. Aí, como eu tenho meu afilhado que sempre vem pra cá, o Cauê pequenininho, tem muita coisa dele aqui. Aí tem uma piscina, aquelas piscinas de criança que é pequenininha, e aí você assopra e enche, né, tal. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Eu aí peguei, enchi aqui de boca, enchi a piscininha dele, que tem um negócio tipo com coqueiro e tal. E aí enchi, botei no banheiro, liguei o chuveiro. Quando eu liguei a câmera, que todo mundo viu eu com aquela touca de natação, com óculos de natação. E aí eu ligando. Mas o engraçado é que eu baixei um áudio de água caindo. Tá. Aí era o chuveiro também, né? E eu lá, tomando banho e tal, não sei o que, aí todo mundo secando de rir. Só que o pessoal achou que eu ia sair dali e voltar pro meu quarto. Não, eu fiz o warm-up dentro do banheiro. Ai, meu Deus! Aí eu levantei, fiz o warm-up dentro do banheiro. Aí depois quando eu vim pro meu quarto, aí eu trouxe a boia numa piscina, assim, enganchei em mim. E aí dei a aula toda com a touca, com óculos e com roupão. Aí eu falei assim, gente, é muita coisa. E eu fazia, era quinta-feira que eu dava aula de segunda a segunda, que normalmente eu falava assim, era a quinta do TBT. Vou te falar que eu amo as quintas do TBT. Aí era sempre uma aula com coisas antigas, relembrar coisas de antigamente. E as pessoas ficavam na expectativa, já procurando saber o que ia acontecer na outra quinta.
sabe? E quando foi. Aí depois, quando foi o mês de julho, foi um mês assim complicado pra mim, que eu perdi minha avó e tal. E meio que eu desabei assim. Tipo, desabei, eu não. Eu fiquei uma semana sem dar aula. Aí dei uma estagnada mesmo, parei. E quando eu voltei, Carol, mas eu não sentia aquela mesma animação que eu tava de antes, sabe? Até eu reconquistar aquilo de novo e tal. E aí eu não sentia, não tava animado para dar as minhas aulas. Todos os dias, eu sempre, minhas aulas eu gosto de montar playlist de todas as aulas. Para mim tem que ser uma playlist diferente de todas as aulas. Para eu fazer toda quinta-feira uma aula temática, eu tenho que buscar as músicas que tem a ver com aquela aula temática. Sabe? Se eu já faço. Pessoa que dava aula de segunda a segunda uma aula e todo dia uma playlist diferente, sabe? Ó, Era questão de a animação, de levar sempre algo diferente que, ao mesmo que era bom pra mim, saber que a pessoa ia chegar ali e falar assim, nossa, hoje é diferente, amanhã é diferente. Então as pessoas começaram a se acostumar com isso. Então eu sempre estava procurando, eu estava muito preocupado com as pessoas também, o que levar para as pessoas, levar coisas legais. Não complicar, e sim eu saber que as pessoas só querem se divertir. Então eu me encontrei da mesma forma que ele se divertiu, eu também me diverti do lado de cá. Mas aí esse mês de julho foi meio que um mês assim muito complicado. Eu voltei a dar as aulas porque como eu moro sozinho, então o que me fazia animar era a dança. Então muita gente começava a mandar mensagem, e eu falei assim, eu preciso ver as pessoas. E por mais que a gente esteja conectado virtualmente, mas quando eu abro aquela que eu vejo aquele mosaico, todo mundo ali, é como se todo mundo estivesse próximo, tá todo mundo junto de mim. Sabe? A gente interessante sente... porque dá para sentir energia, mesmo sendo virtual, você consegue sentir. Exatamente. Então eu falo assim, cara, eu não tô me sentindo bem. Tô me sentindo bem porque eu vivi muito tempo com minha avó e essa casa que eu moro, esse apartamento, a gente morou muito tempo junto aqui. Até depois eu morar sozinho. Mas era muito complicado, eu não conseguia dormir e tal. E aí até que aí recebi o convite da Ana e eu fui passar um tempo na cidade dela, passei quase 3 meses, voltei agora. Tipo, meio que eu fui assim me reconectar, fui buscar algo, sabe? E meio a essa pandemia a gente começou a fazer muita coisa junto, a gente começou a trabalhar junto. E ela foi assim um pilar muito importante para mim, para que eu me reerguesse, para que eu me sentisse novamente aquele Alan de antes, que estava fazendo as coisas com muita vontade, com muito amor. E aí, quando eu voltei novamente empolgado, fazendo aulas temáticas novamente. Em uma semana eu fiz uma aula... Eu fiz três aulas de Halloween. 3 figurinos diferentes, sabe? E falei assim, cara, era pra eu fazer só uma, eu fiz 3. Que legal. E eu mesmo me maquiando, eu mesmo fazendo minhas coisas. Então, assim, quem te maquiou? Eu falei assim, eu. Me viram, gente, me viram. A gente aprende, eu tô falando assim, essa pandemia veio pra mostrar que a gente é capaz de muita coisa. A gente virar, a gente dá um 360 aqui, tipo, eu parar aqui, eu sento aqui, Carol, e aí eu tô ali tomando um Nescau, um cafezinho e fico olhando tudo, observando, pensando e as ideias vai chegando as ideias, sabe? Aí veio as lives da Zumba, eu tive a oportunidade de fazer uma live da Zumba também. Que legal! Então tudo isso foi um conjunto de fatores que fez com que minha animação voltasse. Então eu fui fazendo tudo com aquele amor que eu sempre fiz. E aí eu também diminuí, tipo, eu depois do acontecimento, eu dava aula todos os dias, eu diminuí para 3 vezes na semana. Sempre no final de semana normalmente tem mais aulas com os amigos. Mas eu também criei a minha aula com os amigos, que é toda quarta-feira. Que por incrível que pareça, eu quero te fazer já um convite. Que toda quarta-feira eu faço aula do Zumba Bestes. Ai, que legal! Quarta-feira do Zumba Bestes. E eu sempre estou convidando as pessoas que participam das minhas aulas, as pessoas que a gente se identifica para dividir a classe comigo. Então toda quarta-feira eu faço a classe do Zumba Bestes. E
muitas pessoas, muita gente maravilhosa, muita gente que já dividia a classe. E é que eu falo, se torna amizade, se torna uma coisa muito boa, aquela conexão. Eu, quando termino minhas classes, eu não chego, ai gente, tchau, acabou. Não, quando termina minhas classes, eu fico ali resenhando, conversando com as pessoas. Às vezes leva uma hora e meia, levo mais tempo conversando do que a própria aula. Então, é muita gente, e as pessoas de vários, você vê assim, várias pessoas de vários países, todo mundo ali. Tem gente que não tá nem entendendo, sabe? Tá ali presente, né? Ali presente, É o sabe? cuidado, esse é a chave. Pessoas da Ásia que tá lá num fuso horário incrível. Tá lá às 6 horas da manhã, fazendo uma aula, 7 horas da manhã. Então, essas coisas são incríveis. Tipo, quantas pessoas pediram, quando eu parei de dar aulas, pediu que eu voltasse. Assim, a gente depende de você também. A alegria é essa pra gente. Por favor, não pare, não pare. Então, tudo isso conta, sabe? Não é só pensar em mim, também pensar nas pessoas, saber que elas estão ali comigo, que um tá se apoiando no outro sempre. Então hoje... E agora, tipo assim, ainda estamos na pandemia, mas muitas coisas já... Não é o normal, o novo normal, né, que a gente diz, o novo normal. E aí eu tava lá com a Ana e as empresas que eu trabalho me chamaram para voltar. Eu ainda fiquei dando uma enrolada porque, queira ou não, ainda estava traumatizado com tudo que aconteceu, com essa questão de pandemia. Só que aí começa a ter esses problemas e aí você não consegue resolver o problema de longe. Então, eu tive que voltar, tem 2 semanas e meia que eu voltei e resolvendo as coisas, e graças a Deus tudo dando certo, voltando com minhas aulas. Mas é complicado porque tem gente que se cuida, tem pessoas que não se cuidam e a gente está sempre procurando orientar. As pessoas façam uma coisa correta, sabe? Mas tá vindo um protocolo, tá vindo a questão da segurança, mas a gente não mora com as pessoas, a gente não sabe se a pessoa, o que a pessoa faz lá na vida dela, né? A gente encontra a pessoa ali, sabe? Mas a gente não sabe de onde a pessoa tá, onde ela deixa de estar. Eu, por exemplo, se eu não estiver dando minha aula, eu tô aqui dentro de casa, sabe? Eu saio pra dar minha aula e, tipo, terminou minha última aula, volto pra casa. Nessa de, vamos nos encontrar ali, não vou em lugar nenhum. Não vou mesmo. Mas é muita coisa assim que mudou pra mim essa pandemia. Muita coisa bastante. Forma de pensar. Pra todo mundo, né? Todo mundo foi um tempo de parar e refletir sobre a vida, sobre tudo, eu acho. Sim. Né? Eu espero que muitas pessoas, não sei se no 100% vai acontecer isso, Carol, porque eu já vi pessoas que não estão nem aí, sabe? Tem pessoas que não estão nem aí, infelizmente. Mas que as pessoas com quem eu tenho uma proximidade, pelo menos eu tento passar isso. Essa coisa da gente se preocupar com o próximo, a gente ter empatia pelo próximo, a gente respeitar o próximo. Saber que muitas pessoas tiveram perdas e que isso é complicado, isso não é fácil. A gente está passando um momento muito, muito delicado. E hoje a forma que eu encontro de alegria é essa, através da Zumba, dançando. Que bom. Que bom que a gente tem você. E me diz uma coisa, você tem algum ritmo favorito? De tudo que a gente já tem na Zumba? Especialmente eu amo o axé, eu amo minha cultura. Eu amo a cultura da Bahia, eu amo axé, eu amo pagode. Eu tenho um workshop de ritmos da Bahia, que se chama o Swing Brasil Flow. E o que fez eu criar até esse workshop? O amor que eu tenho pela dança, o amor que eu tenho pela minha cultura. A Zumba me permitiu eu mostrar minha cultura pro mundo. Porque sempre que eu ia pros eventos, eu sempre na minha playlist eu colocava o ritmo do axé, botava o pagode. E as pessoas sempre começavam a pedir, até que uma vez alguém de algum lugar falou assim, cara, você devia fazer um workshop, você vai dar muito certo. Dito e certo. Que legal. Deu muito certo. Todos os finais de semana que eu tava viajando, fazendo um evento, tinha que ter workshop. Era obrigatório ter workshop. Que bacana, Bapuru.
E tipo assim, tem essa flexibilização agora, então muitas pessoas de vários estados já me chamando para fazer eventos. Gente, calma, vai devagar. Nós estamos resolvendo ainda como é que vai ficar as coisas aqui, calma aí. Aí eu falo assim, a gente precisa saber como é que tá a sua cidade, se tá liberado, se tá não sei o quê. A gente tem que apresentar um protocolo, sabe, de segurança. Então é tudo uma questão de a gente se preocupar com as pessoas também. Não é só a gente ir e fazer a felicidade das pessoas. Você tem que ter um protocolo, tem que apresentar isso para as pessoas. Ó, o evento é isso, é limitado, leve sua máscara, sabe? Tem que ser tudo bem organizado. Para não virar depois uma confusão, né? Tá certo, é bem isso mesmo. Eu mesmo, é uma época, essa época de outubro, por exemplo, é uma época de outubro que eu faço muitos eventos. Além de eu participar de eventos, eu também sempre gostei de fazer os eventos. Eu sempre tive iniciativa e eu sempre tive o sonho de usar do meu conhecimento, da minha arte, para ajudar as pessoas. É uma época que eu faço aulões, que eu arrecado brinquedos para levar para as crianças de orfanatos, de assistências para lugares que tem assistência de criança. Tem uma assistência aqui que é para criança com câncer, que eles cuidam, que eu sempre levava brinquedos para eles. Esse ano eu não pude levar. Esse ano eu não pude fazer uma aula para elas, entendeu? Então, isso me deixa também muito chateado. Mas eu digo assim, o que eu não pude fazer esse ano, no próximo eu vou fazer dobrado. É isso aí. Entendeu? Para todo mundo. Aulas beneficentes, eu raramente, eu nunca fazia as aulas pensando em enriquecer com as aulas. E muita gente fala assim pra mim, não, você tem que ganhar dinheiro com isso, gente. Já trabalho. O que a Zumba já me proporciona, o que eu tô fazendo aqui é retribuir. Sabe? É retribuir. Eu tô usando do meu conhecimento para fazer uma aula beneficente, para arrecadar alimentos, para arrecadar brinquedos, roupas, para distribuir para as pessoas. Né? Que uma vez eu fiz um Outubro Rosa, um Party Pink, e eu trouxe a Priscila Sato. Aí ela trouxe uma sacola de roupa. Ela falou assim, não, a Zumba mandou para você, é seu. Aí tinha uma sacola com muitas roupas. Ela, é seu, você faz o que você quiser. Aí todo mundo, eu compro. Terminou o evento, aí tinha muita gente que tinha ido embora. Peguei a sacola e comecei a dar as roupas pra todo mundo. Mas você tá dando, assim? Meu, eu faço o que eu quiser. Eu não paguei por isso. A Zumba falou que eu posso fazer o que eu quiser, eu tô dando a vocês. Que legal. Então, não são as coisas materiais que vai enriquecer a gente, sabe? Não é isso, não é dessa forma que a gente só precisa trabalhar, a gente só precisa fazer o que a gente gosta, o retorno vem lá na frente. Porque ele é automático, é uma coisa que acontece naturalmente, porque você está fazendo com amor. Esse é o grande segredo, eu acho. Exatamente. Né? Eu nunca chamei as pessoas para tipo, vamos fazer isso pra gente ganhar dinheiro, sabe? Vamos fazer isso pra gente ficar rico com isso. Porque não é isso. Não é isso, é consequência. A gente tem que trabalhar com amor. Tem que levar amor para as pessoas. Primeiramente é isso. Mostrar para as pessoas que amando as pessoas, cada um amando o próximo, tudo fica bem melhor, tudo fica mais simples, tudo fica mais leve. É verdade. É assim que eu costumo levar a vida. É isso daí. Que seja mais simples, que seja mais leve. Então tudo vai fluir. Com todo respeito, por isso que eu sou sua fã. Obrigado. Além de um excelente profissional de dança, você é um ser humano maravilhoso e é isso que faz a gente se conectar, porque eu penso muita coisa como você, foi por isso que eu comecei todo esse trabalho que eu estou desenvolvendo do Juntos Somos Mais Fortes, tem tudo a ver com isso que você está falando e eu acredito muito nisso também, então eu fico muito grata de ter pessoas no meu caminho que vêm para agregar, somar e para ajudar a divulgar isso, porque o mundo hoje ele está muito carente desse cuidado. Então, se a gente puder ser instrumento para levar isso para as pessoas, eu acho que nós estamos no caminho certo, Bapuru. Fato. Né? Fato. E me fala uma coisa, como que está hoje o seu schedule de aulas? Então, você já começou a voltar a dar aula nas academias? Já fiz aulas presenciais,
Só que eu não parei com minhas aulas virtuais. Eu ia te perguntar isso. Eu tô às segundas, quartas e sextas com as aulas virtuais. Segunda e quarta é às 7h30 da noite. Tá. E na quinta-feira às 7 horas. E também tem minhas aulas gravadas. Aí assim, as aulas gravadas, nos dias que eu dou aula à noite, eu disponibilizo pela manhã. Aí ela fica por 5 horas de tempo. Aí eu disponibilizo a partir das 6 horas, ela fica de 6 até 11. Tá. Para as pessoas que quiserem fazer, aí entre em contato comigo, que eu passo o link, que é através do Zumba Dance. Tá. Ou então entrar no site do Zumba Dance. E nos dias que eu tô dando minha aula presencial, que é terça e quinta, aí a aula fica disponível a partir das 6 horas da noite. Aí eu coloco à noite. Tá. Então eu faço essa mesclagem. E às vezes durante os finais de semana tem as aulas especiais. Legal. Também. Legal. Uma hora eu vou fazer o Zumba Best com você, tá? Sim. A gente vai combinar fazer uma bagunça junto. Você não vai fugir de mim, não. E agora me fala uma coisa. Uma das propostas que eu fiz aqui no Zintalk, depois que a gente faz a entrevista, eu convido a pessoa que eu estou entrevistando a fazer a coreografia para a gente poder compartilhar e ajudar outros instrutores de Zumba a dar um upgrade na playlist, que a gente sempre procura isso, né? O que você escolheu para trazer para a gente hoje? Conta. Então, como eu disse para você, eu sou o amante da minha cultura e claro que eu vou passar para vocês uma coreografia, uma música de axé, da Cláudia Leite, que muitos instrutores já conhecem, que ela trabalha exatamente junto com a Zumba, mas é uma música que ela lançou recentemente, se chama Desembaça, e vai ser essa coreografia que vocês vão dançar bastante. Delícia. Coloquem no de vocês. Bora, eu vou deixar o link aqui no vídeo para a coreografia e vou publicar também a coreografia, só um vídeo dela direto no canal no YouTube, vocês podem acessar de lá, tá? Exatamente. E também, depois que aprender a coreografia, gravem e marquem. Eu vou deixar aqui o contato do Bapuru também para vocês terem o contato dele e marquem ele nos vídeos que vocês fizerem nas redes sociais. Marca o Bapuru, marca a Cláudia Leite, porque ela vai adorar. Porque recentemente eu fiz um trabalho da Zumba com a Cláudia Leite, que foi uma aula... Foi quando teve início essa questão das aulas virtuais, a Zumba pediu que eu fizesse uma divulgação das aulas virtuais para os brasileiros. E aí foi com a Cláudia Leite. Que legal. Uma aula com a Cláudia Leite. Então tá no meu Instagram, tem lá vai lá no meu Instagram, Alan Bapuru Oficial. Tem lá o vídeo eu dando aula para a Cláudia Leite. Que legal. Eu vou compartilhar tudo isso aqui nos links na hora que eu editar o vídeo e colocar a legenda, tá? Muito obrigada, não tenho palavras para te agradecer você ter aceito o meu convite, porque eu sou sua fã, de verdade, você sabe disso, eu sempre deixo claro para todo mundo, porque você é muito querido, você está no meu coração, viu? Com todo o respeito e amor desse mundo. Eu vejo a hora de a gente se encontrar e quando a gente se encontrar, vai ser uma festa maravilhosa. Vai ser uma festa, se Deus quiser. Obrigada, viu? Eu agradeço. Bem grande. Obrigada a você que ficou aqui assistindo a entrevista com a gente. Gente, Alan Bapuru. Delícia ter você aqui, ó. Aqui, ó, o coração. Eu tô com problema do lado da câmera, ó. Então o coração aqui pra você. Beijo, viu? Muito obrigado, tá? Sucesso pra ti, sempre. Tudo melhor sempre. Conta comigo sempre, tá? Vou estar aqui pra o que você precisar, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada. Ei, tô esperando o seu livro! Ai, preciso te mandar, vou mandar ele. Depois eu vou pegar teu endereço e vou mandar. Tá bom? Beijo. Tchau, gente! Eu ia falar isso, cadê o grito? Tchau, obrigada. Papinho!